eu fiquei obcecado com a peça, me associei ao Zé, falei, vamos fazer de qualquer jeito, vamos. A gente não sabia como, não sabia de que forma a gente ia fazer isso ainda. E aí a gente um dia sentou e falou, essa é a venda dos direitos, esse é o valor, essas são as condições. A gente deu as mãos, literalmente, e falou, bora. E aí, depois que a gente fez isso, veio a pandemia, ou seja, a gente não foi nem maturação, a gente queria fazer a peça imediatamente, né? Porque a partir do momento que você adquire os direitos, você tem um prazo para montar a peça. Esse prazo é curto. Então a gente tinha lá 1 ano para montar a peça. E aí quando a pandemia estourou, por sorte, uma sorte mesmo, no contrato americano tinha, em caso de blá, 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 e inclusive uma pandemia, você pode estender os direitos. Uau! Então foi uma coincidência, barra Abençoou sorte, o contrato. barra belos advogados. Exato. Maravilhoso. Os americanos realmente pensam em tudo, né? E aí, por nossa sorte, a gente conseguiu estender os direitos mais pra frente, o que permitiu que a gente estreasse a peça hoje, em 2023. Então, assim, a gente ficou com a peça na cabeça a pandemia inteira. Você não cogitou fazer a montagem online? Não, Você não de jeito chegou a nenhum. estudar texto virtualmente? Não, nada. A gente ficou segurando a peça para o melhor momento dela. E aí a vida vai encaminhando, né? A gente até no final de novembro do ano passado, a gente achou que a gente ia desistir. A gente falou, não vai dar para fazer, a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha nada. De repente a coisa abriu. A gente surgiu lá a Vivo, a Oncoclínicas, a Tokyo Marine, são empresas que nos apoiaram muito e nos deram patrocínio, que a gente permitiu que a peça fosse levantada. A gente não teve tempo de pré-produção, que normalmente você tem 6 meses de pré-produção. Você organiza com calma, pensa em elenco com calma, pensa no teatro, você faz esse processo de pré-produção. A gente teve menos de 1 mês de pré-produção para começar a ensaiar em janeiro para estrear em março. Então foi assim, avalanche, uma tempestade perfeita. E assim, são 2 partes, né? Então não é que vocês tiveram pouco tempo para fazer uma peça. Meio que vocês têm um conjunto de peças e de possibilidades para o espectador. Então, queria que você explicasse um pouco mais disso. Como foi, né, essa grandiosidade o pensamento que é o espetáculo, né? em como vocês iam resolver tanto de elenco, como foi a escolha, testes e formatação desse projeto para ele acontecer? Como eu falei, não deu tempo da gente pensar muito, assim, eu gostaria muito de ter aberto audições, por exemplo, pra gente ter o elenco mais diverso possível, né? Mas de repente a gente percebeu que a gente tinha uma equação muito complicada ali de montar, que era a disponibilidade. A gente sabia que para ensaiar essa peça, para levantar uma peça de 6 horas em 2 meses, a gente precisava de tempo integral do elenco. Ensaio. 12 horas por dia, de segunda a sábado, integral. E um elenco que mergulhasse muito naquilo. Então a gente tinha essa equação, esse quebra-cabeça para montar, que é a disponibilidade, e aí qual personagem combina com quem, e quem poderia fazer a temporada lá na frente. Então, assim, muitas questões mesmo para juntar. Então, a gente começou a pegar amigos, né? Pessoas próximas que a gente sabe que poderiam fazer. E a gente também abriu para pessoas que a gente não conhecia. E a gente tentou fazer o elenco mais diverso possível. A gente conseguiu, dentro de algumas limitações, a gente conseguiu. E aí, foi uma correria para montar. A gente sabia, eu pelo menos conversando muito com o Zé, falei, Zé, a gente tem que montar às 6 horas em 2 meses, porque eu não posso estrear uma parte sem ter a outra maturada, senão vai ser um pânico pra gente, né? E eu, como ator, eu tenho que estar tranquilo para conseguir fazer meu trabalho como produtor, e como produtor eu tenho que estar tranquilo para fazer meu trabalho como ator. Então, assim, a gente programou, a gente fez um cronograma de ensaio. O nosso assistente de direção, que é o Davi Tapias, que trabalhou muito perto do Zé. Que também é ator. A gente baixou um software de AD, de assistente de direção de cinema, que organiza aquelas agendas malucas, pra gente saber como a gente ia levantar a nossa peça. Então a gente foi organizando os horários, a gente fazia ensaios simultâneos, foi uma loucura. E aí, enfim... E ela tem muito texto, né? Muito texto, são 400 páginas de texto.